Olá, dicotômicos! Como vocês estão? Começa agora mais um episódio do Dicotomia, o seu podcast de RI para quem não quer saber de RI, mas também para quem quer. Eu sou Paula. E eu sou Maria. E como vocês já viram pelo título, no episódio de hoje, vamos falar um pouquinho da presença das mulheres nas relações internacionais. Mais especificamente, falaremos sobre a atuação de uma certa brasileira na escrita da Carta da Organização das Nações Unidas, a ONU. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Para começarmos nossa viagem, precisamos voltar ao século XX, para um período bastante emblemático das relações internacionais contemporâneas, o ano de 1945. Aquele seria o momento em que a Segunda Guerra Mundial chegaria ao fim, depois de 6 anos de onerosos embates entre o eixo e os aliados, que deixaram um rastro de mais de 60 milhões de vítimas. Apesar do fim oficial do conflito ocorrer apenas em 2 de setembro, com a rendição do Japão, os Estados já se mobilizavam para discutir o futuro do sistema internacional. Assim, entre abril e junho de 1945, representantes de 50 países se reuniram em São Francisco, nos Estados Unidos, para construir as bases do que futuramente seria a Organização das Nações Unidas, ONU. And for 9 weeks in the spring of 1945, San Francisco was the center of men's hopes for lasting peace. O principal fruto da Conferência sobre a Organização Internacional, que é como essa reunião ficou conhecida, foi a assinatura da Carta da ONU em 26 de junho. A carta foi construída a partir de um rascunho elaborado em 1944 por representantes da China, Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos. O documento é famoso por ser um dos primeiros tratados internacionais a mencionarem expressamente a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Porém, essa história poderia ter sido um pouco diferente, já que o rascunho inicial não fazia menção direta às mulheres. O que teria então motivado a menção da igualdade de direitos entre homens e mulheres e a não discriminação baseada no sexo na versão final do documento? Se você pensou no ativismo de Eleanor Roosevelt, ou se creditou esse feito a todas as 4 mulheres que assinaram a carta, eu preciso te dizer que a história não foi bem assim. Para começar, é importante falar que a representação feminina na reunião foi ínfima. Das 50 delegações presentes, apenas 12 contavam com mulheres em funções políticas ou técnicas, o que corresponde a apenas 3% do total de representantes. Destas, apenas 4 assinaram a carta final. A estadunidense Virginia Gildersleeve, a dominicana Minerva Bernardino, a chinesa Wu Shifang e a brasileira Berta Lutz. Os direitos das mulheres foram discutidos em 4 momentos principais: no preâmbulo, nos princípios da Carta, na participação dos órgãos e na proposta de criação de uma comissão específica subordinada ao Conselho Econômico e Social da ONU. Apesar do que foi veiculado até 2016, inclusive por registros oficiais das Nações Unidas, as representantes do sexo feminino não possuíam opiniões homogêneas, e o pleito pela inclusão da palavra mulher foi intenso. Isso porque, enquanto figuras como Berta e Minerva defendiam de forma enérgica a inclusão expressa das mulheres no texto da Carta, apoiadas por representantes do Uruguai, México e Austrália, delegadas estadunidenses e britânicas tinham maiores reservas quanto a isso, já que entendiam essas exigências como desnecessárias e redundantes.
Para as representantes latino-americanas, no entanto, a menção clara e expressa da igualdade entre direitos entre homens e mulheres era crucial, já que, historicamente, os ditos direitos do homem favoreciam a figura masculina e excluíam as mulheres do gozo das mesmas garantias. Isso nos leva a outra demanda. Era necessário ainda adicionar os princípios da ONU à não discriminação baseada no sexo na garantia dos direitos humanos. Da mesma forma, era necessário garantir que mulheres pudessem ocupar os mesmos cargos que os homens nos órgãos da ONU. Nas palavras de Berta Lutz, o artigo 8 era, abre aspas, uma contribuição latino-americana para a Constituição do mundo, fecha aspas. As delegações norte-americanas e britânicas foram contrárias à proposta, pois entendiam que as mulheres não seriam excluídas da organização de qualquer modo. Porém, as defensoras do artigo chamaram a atenção para uma realidade que contradizia esse argumento. Em muitos países não havia leis específicas que negassem, de forma expressa, o direito ao voto feminino. E mesmo assim, as mulheres frequentemente precisaram batalhar muito para ter acesso a esse direito. Então, o que garantiria que esse problema não fosse observado também nas Nações Unidas? Lutz reforçou que não havia lugar do mundo em que houvesse a igualdade plena de direitos entre homens e mulheres. E, por isso, tinha sido encarregada pelo Estado brasileiro de defender essa pauta durante a reunião. Berta foi, sem dúvida, uma figura essencial na garantia da menção aos direitos das mulheres na Carta da ONU, e a sua atuação na conferência esteve alinhada ao trabalho que desenvolvia desde a juventude, quando teve contato com as lutas pela emancipação feminina. Filha do médico e cientista brasileiro Adolf Lutz e da enfermeira britânica Amy Fowler, Berta Maria Júlia Lutz nasceu em São Paulo em 2 de agosto de 1894. Os pais de Berta foram referências importantes em sua vida. Seu pai é acreditado como um dos mais importantes médicos e cientistas brasileiros, sendo fundamental para avanços da medicina tropical e da epidemiologia. Sua mãe, além de enfermeira, estava ainda inserida no movimento feminista inglês. A influência da família e os privilégios de classe de Berta proporcionaram a continuidade de sua educação formal. Cursou os estudos secundários no Reino Unido e realizou sua graduação em Ciências Naturais, obtendo certificados de estudos de botânica, de química biológica e de embriologia geral pela Universidade de Sorbonne. Mais tarde, em 1933, formaria-se também em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O período vivido na Europa aproximou Berta do movimento sufragista e, em 1919, já de volta ao Brasil, junta-se a Jerônima Mesquita, Maria Eugênia Celso e Maria Lacerda Moura para a criação da Liga pela Emancipação Intelectual Feminina, que tomaria a forma de Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, a FBPF. Na época, Berta já atuava como bióloga do Museu Nacional, sendo a segunda mulher a entrar no serviço público brasileiro. O Brasil dos anos 1920 era um ambiente em profusão. Doenças infecciosas assolavam a população, as elites oligárquicas regiam a vida política do país e tentativas de modernização da sociedade contrastavam com as bases rurais e conservadoras da nação. Estava-se em discussão o ideal de nação a ser perseguido pelo país, e nesse embate floresciam movimentos sociais e artísticos. O movimento feminista brasileiro se articula nesse momento em prol dos direitos das mulheres ao voto, à autonomia individual independente do Estado civil e ao acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho. Berta era defensora da adoção de políticas por parte do Estado para a promulgação de leis e medidas efetivas que garantissem a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Para isso, ela se valia do diálogo com figuras de autoridade.
Isso fez com que, em certos momentos, Berta adotasse um tom menos reformista e mais conciliatório no questionamento sobre as assimetrias em torno da figura feminina. Além disso, Lutz se aliava a mulheres de condição social privilegiada, como a sua, para dar mais visibilidade ao movimento. Mantinha também redes de contato com grupos feministas da América Latina, Estados Unidos e Europa, articulando demandas por direitos em nível nacional e internacional. Sua primeira atuação como representante ao Encontro Internacional ocorreu em 1922, quando representou o Brasil na Conferência Pan-Americana, promovida pela Liga Nacional de Mulheres Eleitoras Norte-Americanas. Na ocasião, Berta estreita seus laços com figuras no movimento feminista estadunidense, como Carrie Chapman Catt, e se lança como interlocutora do Brasil em reuniões internacionais. Berta representaria o país em diversas outras ocasiões, entre as quais a Segunda Conferência Pan-Americana em Washington, em 1925, e a Conferência Interamericana de Montevidéu, em 1933. Após intensa atuação em pressão política, as sufragistas brasileiras conseguem a promulgação do Decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, que concede o direito ao voto feminino. Essa conquista antecede a candidatura de Berta à Assembleia Constituinte, ocorrida em 1933. Como primeira suplente, Berta assume, em 1936, o cargo de deputada federal após o falecimento de Cândido Pessoa. Mesmo com o fechamento do Congresso e a implementação do Estado Novo, Berta continua trabalhando pelos direitos das mulheres e pela emancipação feminina, ainda que a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino tenha perdido força durante o regime autoritário de Vargas. É esse o contexto que antecede a nomeação de Berta Lutz como delegada plenipotenciária do Estado brasileiro à Conferência sobre Organização Internacional, ocorrida em 1945. Depois disso tudo, você pode estar se perguntando: por que a atuação de mulheres como Berta Lutz não é mais reconhecida? Bem, isso tem diversas razões, mas gostaríamos de comentar 3 pontos principais. Primeiro, os eventos históricos são, majoritariamente, apresentados como produto da ação masculina. Por isso, mulheres como Berta Lutz é essencial para a conquista da igualdade de direitos entre homens e mulheres na Carta da ONU, são frequentemente esquecidas. Além disso, Berta e outras representantes latino-americanas falavam a partir de países subdesenvolvidos, e por conta do caráter eurocêntrico das RI, a agência do chamado Sul Global em eventos históricos é reiteradamente subestimada. No caso de Lutz, ainda um outro fator, não é, Maria? Isso. Berta reuniu, ao longo de sua vida, memórias, correspondências, materiais de jornais, documentos, gravações de voz e fotografias, com o intuito de registrar seu legado e possibilitar a publicação de um livro que inspirasse o engajamento feminino na luta feminista. Por isso, doou seu acervo pessoal ao Museu Nacional em 1976, ano de sua morte. Esses arquivos, porém, foram inteiramente destruídos no incêndio ocorrido em 2018 no museu, prejudicando o resgate de episódios específicos de sua trajetória. Por isso tudo, é fundamental que sigamos resgatando a agência de mulheres durante os diferentes períodos da história, não só para dar voz a grupos negligenciados pela historiografia, como também para apresentar diferentes perspectivas de um mesmo evento histórico. Esse foi mais um episódio do Dicotomia Podcast. Esperamos que tenham gostado. Nos siga nas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter, que são @dicotomia_cast. Você também pode nos encontrar no LinkedIn, Dicotomia Podcast.
não deixe também de se inscrever na nossa newsletter mensal. E se você gostou desse e ou de outros episódios, não deixe de avaliar o nosso podcast nas plataformas de streaming, como Apple Podcasts ou aqui no Spotify. É isso, até uma próxima. Maria, foi muito bom estar com você nesse Dia das Mulheres e mais um ano de luta para nós, não é isso? Foi um prazer, amiga, gravar esse episódio com você. Feliz Dia das Mulheres para você, que é uma mulher que eu admiro muito. E feliz Dia das Mulheres a todas as nossas ouvintes que estão nos acompanhando. Abraços, pessoal, se cuidem e até mais. Até, amiga. Foi ótimo estar com você. Até a próxima, pessoal. Forte abraço e a gente se ouve. Tchau, tchau.